Olá, hoje quero abordar sobre o governo Jair Bolsonaro, já que estamos entrando em 1 ano e 5 meses de governo dele. Vou analisar como seu governo tem se comportado no plano interno e no plano externo. Internamente, ele se caracterizou nesse 1 ano e 5 meses por uma grande dificuldade de articulação junto ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, junto com a imprensa e, pasmem, até mesmo em relação a alguns dos seus ministérios. Vou dar o exemplo do Ministério da Saúde, que agora, no enfrentamento ao Covid, recomendou o isolamento, a quarentena, contra a qual o governo Jair Bolsonaro sempre apresentou alguma resistência e algumas vezes desobedeceu às recomendações do próprio Ministério da Saúde. No plano internacional, algumas posições assumidas pelo governo brasileiro têm complicado as nossas relações. Vou dar exemplo do caso da China, que tanto o governo Jair Bolsonaro, como também um de seus filhos e também alguns de seus ministros emitiram opiniões em relação à China que dificultaram e estão dificultando as relações comerciais e políticas com aquele país. Também temos o caso dos países árabes, já que o presidente Jair Bolsonaro, acompanhando os Estados Unidos, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Claro que os países árabes, que também reivindicam Jerusalém como a sua capital, não gostaram. E nós temos relações comerciais bastante intensas com o mundo árabe. Então, esta posição do governo brasileiro foi um equívoco. Nós tínhamos que manter as posições que os governos anteriores têm mantido, de não se envolver nessa disputa de capital de Jerusalém, seja para israelenses ou para o mundo árabe. Também em relação aos Estados Unidos, o governo brasileiro tem adotado um alinhamento automático, acompanhando os Estados Unidos em todas as votações na ONU. E nós sabemos que nem tudo aquilo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Vou dar um exemplo. A Organização Mundial da Saúde, na semana passada, estava solicitando de todos os países que ajudassem a compor um fundo visando o financiamento das pesquisas, visando a descoberta de vacinas que permitam o combate ao Covid-19. Os Estados Unidos e o Brasil foram os únicos que se negaram a financiar. Então, isso foi um equívoco. Aqui também, no plano interno, a Organização Mundial da Saúde, no combate ao Covid-19, tem recomendado o isolamento social, uma série de ações que o governo Jair Bolsonaro tem se recusado em alguns momentos em acatar. Então, isso faz com que haja um isolamento, uma dificuldade do governo brasileiro, tanto no plano internacional quanto no plano interno, resultando em dificuldades para a sua governabilidade. E as consequências negativas são sentidas pelo povo brasileiro. Nós temos que se posicionar, a sociedade brasileira tem que se mobilizar e exigir que o presidente tome uma atitude mais sensata, mais racional, visando o bem-estar da sociedade brasileira. Porque se as coisas continuarem da forma como estão indo, o impeachment será uma coisa inevitável. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não se inscreveu e gostou, peço que se inscreva.